Vamos dar início à entrevista, dando boa tarde ao nosso companheiro aqui, o presidente Nonato Lima, que vai receber, né? Ele está recebendo, porque ele que está recebendo a gente, nós estamos aqui no sindicato. Obrigado por aceitar o convite, Nonato. E a gente agradece por você aceitar bater aquele papo aqui e esclarecer alguns assuntos aqui com o servidor público de Cascavel, certo? Fique aí, compartilha, que a partir de agora está no auge, hoje entrevista, professor Nonato Lima, presidente do Sindicem, Sindicato dos Servidores Públicos de Cascavel. Boa tarde, professor Nonato Lima. Vamos aí para boa tarde e as considerações iniciais para a gente seguir aqui alguma pauta aqui da entrevista. Ok, Jojo News. Boa tarde para você, boa tarde para os internautas, né? Todos que estão acompanhando aí a nossa entrevista a partir de agora. Vou só tirar a minha máscara aqui para eu ficar melhor nessa conversa. Eu também vou já tirar a minha. Continua, mas assim, quero mandar assim, um boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? O pessoal que está acompanhando aí através das páginas. Quero agradecer aí o pessoal que está acompanhando aí no grupo dos presidentes dos sindicatos, de todos os sindicatos, viu? Aqui do nosso Ceará, viu? Nós temos um grupo, né? Onde lá nesse grupo... Estive acompanhando na página aí, várias confederações, sindicatos... porque na verdade nós sindicatos somos filiados à FETANCE, que é a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público aqui do estado do Ceará. Em todo o estado, né? Isso. Então a gente tem assim uma parceria de mais de 100 municípios, quase o número total de municípios aqui do estado, viu? Então assim, hoje nós temos essa parceria. Então nesse momento eles também estão nos acompanhando, né? E outros sindicatos aí já retransmitindo aí das suas páginas, né? Como nós também aqui estamos fazendo essa retransmissão. Então eu queria desde já agradecer, certo? E queria também estender o meu boa tarde a todos, né? E aqui, especialmente aqui os nossos servidores públicos, servidoras públicas aqui do nosso município, que é justamente por eles que nós estamos aqui agora para bater esse papo, viu, Jojo? Muito bem, boa tarde a todos. Vocês estão agora com o Jojo Entrevista, professor Nonato Lima, presidente do Sindicem, Sindicato de Servidores Públicos Municipais aqui de Cascavel. Vamos a algum assunto que está atual aqui na cidade, né, Nonato? Dentro do possível, vamos debater aqui os assuntos. Eu tenho acompanhado aí a página de vocês, né? Separei alguns assuntos para a gente comentar, os mais atuais, e alguns que até já passaram, mas eu sei que o sindicato continua na luta, né? Tentando conseguir. Uma das pautas que nós vamos já debater aqui é a campanha salarial. Campanha salarial, que me parece, pelo que eu vi aí, ainda está indo em passo para resolver, né? Ok, exatamente. Nós lançamos a nossa campanha salarial, inclusive nós lançamos no formato virtual, né, porque nesse período de pandemia, todos os eventos, todas as atividades que nós estamos promovendo, essas atividades estão se dando no modelo virtual, certo? Então nós lançamos essa campanha salarial no dia 4 de fevereiro, contamos com a participação do presidente da CUT Ceará, o Will Pereira, contamos com a participação da Enedina Soares, que é a nossa presidente da nossa federação, né, a nível estadual. Contamos com a participação do Dr. Arthur Munhoz, que é o nosso assessor jurídico, aqui que presta serviço de assessoria jurídica aqui para a nossa entidade sindical. Contamos também com a participação da professora Vilani, que é a presidenta da CONFETAM, Confederação Nacional, também no ramo dos municipais, certo? Enfim, e no lançamento dessa campanha, Jojo, a gente apresentou os principais pontos, né, relacionados à reivindicação dos servidores. Inclusive já puxando um assunto que eu tenho aqui, uma fotozinha, tem a fotozinha aqui na página de vocês, que você já deu entrada lá no gabinete da prefeitura, né? Isso. Após o lançamento da nossa campanha, na semana seguinte a gente já foi preparando todo o documento, né, todo o instrumental, digamos assim. E a gente protocolou no gabinete do prefeito, do atual prefeito, através do chefe de gabinete, certo? E essas pautas elas foram protocoladas não só no gabinete, como também nas secretarias de lotação dos servidores, certo? Com cópia dessas secretarias. E também a gente protocolou essa pauta na Câmara Municipal, porque nós entendemos que a nossa luta ela também tem que se dar lá dentro do parlamento, porque muitos do que nós estamos pautando hoje, muito do que nós estamos reivindicando, muitos vão se transformar em projeto de lei e irão passar lá
no Paço Municipal, aliás, na Câmara Municipal, certo? Então, assim, a gente está fazendo todo esse trabalho, né? É importante dar entrada nesses dois órgãos, né? Isso, sem dúvida. Porque, na verdade, a competência de solucionar, de resolver, é do Executivo, certo? Mas também o Legislativo também pode ter sua participação. E é importante a participação eficaz e eficiente do Poder Legislativo. Porque é nessas horas que a gente vê quem é o parlamentar que hoje está sentando naquela cadeira que realmente representa o servidor, que está realmente do lado do povo. Porque quando eles estão em campanha eleitoral, todos não defendem, né? Todos não dizem que vão defender o povo, que vão defender o trabalhador, a trabalhadora. Então a gente quer ver isso na prática. A gente não quer ver isso. A campanha está faltando o que mesmo? Pode resumir mais um pouco? Pronto, está faltando o que para sair essa campanha salarial? Pronto, você tocou no ponto principal aqui da nossa conversa. Eu acho que começar a conversa e concluir, né? Exato. Mas assim, você tocou no ponto principal porque é o seguinte, alguns servidores têm até cobrado do sindicato e até achando que o sindicato parou, que o sindicato não está fazendo nada, certo? Isso na forma deles falarem. O sindicato parou, inclusive até está fechado. Inclusive não é só a nossa entidade que está fechada, nós estamos fechados, né? A entidade não está atendendo presencial por conta da questão da pandemia, certo? E tem os decretos também que proíbem. Então, assim, mas mesmo a gente não atendendo presencialmente, nós estamos fazendo o nosso trabalho virtual. E o sindicato está trabalhando, quem sabe até dobrando a sua carga de serviço, de atribuições, certo? Então, assim, todo o que competia, né? É importante que o servidor que está me escutando agora, né, que está nos assistindo, ele sabe o seguinte, olha, tudo que competia ao sindicato foi feito, viu? O sindicato lançou a campanha salarial, né? As pautas foram elaboradas, foram apresentadas, foram colocadas no gabinete do senhor prefeito, né, com cópias de secretarias. Da pauta do salário, tem uma causa assim mais importante que você pode citar? É importante dizer o seguinte, Jojo, que se fala de campanha salarial, né? Aí já está dizendo salário. Eu sei que tem outras coisas, né? Mas além do salário, a gente bem-estar discute outras coisas, né? A questão das condições de trabalho, certo? As condições de trabalho que são de fundamental importância, porque um servidor, por mais eficiente que ele seja, ele não vai conseguir executar um bom serviço se a ele não forem dadas as condições devidas. E hoje, lamentavelmente, nós estamos diante dessa triste realidade aqui em Cascavel. Servidores, né, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, nós temos uma categoria de servidores, que são os guardas municipais civis. Esses guardas, lamentavelmente, eles trabalham nas piores condições possíveis de trabalho. Analisa bem. Sem viatura para fazer aquele serviço de patrulhamento, sem colete à prova de bala, sem algemas, né, para quando prender alguém aí, algum meliante, né, para conduzir ao xadrez, eles não têm a algema, certo? Enfim, falta um local para que eles possam ter o repouso deles, né, para o almoço, para o descanso, certo? Enfim, e sem falar também da questão salarial, porque a gente vê que o salário base deles é bem abaixo, comparando com a realidade aí de outros municípios, certo? Então, assim, o que eu queria deixar bem claro aqui é o seguinte, que a nossa parte foi feita. A questão é que agora não depende mais do sindicato, está dependendo agora do senhor prefeito. Essas pautas que foram apresentadas, né, que foram protocoladas, elas, para que venha sair do papel, como se diz, tem que agora ser através do prefeito. Compete a ele é o chefe do executivo. E tem algumas pessoas achando até que o presidente do sindicato pode resolver. Não pode, não é a nossa atribuição. O que compete ao sindicato? Fazer as lutas. E essas lutas nós estamos fazendo, certo? Agora, para que essas lutas venham se tornar realidade, né, venham se tornar conquistas, né, que é isso que o servidor quer, que é isso que nós queremos, que é essa a nossa satisfação de toda a luta, de todo o trabalho, é importante que o executivo faça aquilo que lhe compete, que é de sua competência e de sua responsabilidade. Tá certo? Então, não compete aqui o presidente do sindicato fazer aquilo que compete ao prefeito. Então, às vezes, até eu tenho dito para alguns servidores, olha, vocês não podem estar cobrando dessa forma do sindicato, porque o sindicato está fazendo, o sindicato fez. Vamos nos reunir, vamos cobrar agora do prefeito, porque só está dependendo dele agora, dependendo de dialogar, porque o mínimo que o prefeito pode ter com a entidade é o diálogo. E, lamentavelmente, esse diálogo não tem. Já há muito tempo que esse diálogo tem fugido, certo?
Foi muito... Em 2019 eu notei que o sindicato tinha uma boa relação com o prefeito, né? Que foi eleito, né, para continuar o cargo da outra, né? Eu notei que tinha uma boa relação, mas devido a não sei o que aconteceu, eu agora, por fim desse começo desse outro mandato, eu notei, todo mundo é notável, né? Todo mundo nota, notei que parece que não tá, o relacionamento não está legal, não mudou. O que aconteceu? Eu sei que tem uma votação aí do CAPREV. Que... Eu não sei exatamente se o problema hoje da falta de diálogo do município, da gestão pública municipal com o sindicato, é exatamente isso. Mas assim, a gente tem que deixar bem claro que o sindicato é uma entidade que ela tem que ter autonomia. Independente, né? Independente. Nós não podemos estar fazendo conchavo com chefe de executivo, seja ele quem for, né? Nem o atual que aí está. Você não pode... Algum vereador faz isso. Defender uma causa para satisfazer o desejo de uma gestão, de uma coisa. Jamais você pode fazer isso, né? Isso. É porque assim, quem está no poder, ele tem que estar a serviço do povo, tem que estar do lado do povo. Em momento nenhum pode se tornar inimigo do povo. Porque a partir do momento que está fazendo algo contrário ao povo e ainda está dizendo que está fazendo tudo favorável, está sendo demagogo, né? Então assim, eu não sei exatamente se o problema foi esse, mas por que nós nos posicionamos contra esse projeto? Porque esse projeto de lei, né, do ano passado, ele suspendia a contribuição patronal ao CAPREV, que é o nosso Fundo de Previdência Municipal. Que nós, para os servidores públicos aqui do município, nós temos o fundo próprio, né? O RPPS, Regime de Previdência Própria, né? Próprio. E temos também o Regime Geral de Previdência Social. Então, o Regime Próprio de Previdência Social é o CAPREV. Então, assim, a partir do momento que a gente entendeu que aquele projeto era danoso, que aquele projeto no futuro poderia trazer problemas para o servidor, quando esses servidores fossem buscar os seus benefícios de previdência, como aposentadoria, por exemplo, então a gente não ficou nada confortável, nada satisfeito, acatando isso assim de bom grado, de forma nenhuma. Então a gente tentou discutir, dialogar, e assim, eu acho até que se o prefeito tivesse tido respeito pelo servidor, nesse momento, quando ele mandou o projeto para o Legislativo, e ainda bem que não passou, né? Da forma como ele queria, não passou de forma nenhuma, ele deveria ter tido a humildade de conversar com a entidade sindical, porque esta é a entidade que representa os servidores. Então, como é que eu sou prefeito? Não teve esse diálogo. Não teve. Então, a falta de respeito dele começou daí, quando ele manda o projeto para o Legislativo, sem conversar sequer com a entidade sindical. E isso nós não admitimos. Por quê? Porque nós entendemos que a gente administra dialogando. Acabou aquele tempo em que o chefe de poderes era fazer o seu reinado, né? Aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então acabou isso. Nós vivemos tempos modernos e quem hoje está à frente do poder público, seja prefeito, seja vereador, seja deputado, seja governador, seja lá o que for, seja lá o cargo que esteja ocupando, tem que ter esse entendimento de que está administrando para o povo, que está representando o povo, os anseios do povo. Portanto, não pode fazer nada, principalmente quando é prejudicial ao povo, e fazer sem abrir para esse espaço de diálogo. Então, esse diálogo não existiu. E aí, como esse diálogo não existiu, nós entramos em campo, né, nos contrapondo, porque a gente via claramente que esse projeto era prejudicial, certo? Ao servidor público do município, e aí, diante da nossa luta, o projeto não passou, porque matéria de 2/3, né? E como não passou, mas se deu a nossa luta. Agora, o que aconteceu depois? É importante que, não sei se você sabe disso. Eu tive matutando, pensando, por que o Nonato, o sindicato, né? O próprio Nonato não, o sindicato, não está com essa dificuldade de manter esse relacionamento bom, até com o funcionário, né? Pois é. Aí o que aconteceu depois? O prefeito, nada satisfeito com o resultado lá da decisão da mesa diretora da Câmara Municipal, ingressou com ação para anular os atos da Câmara, né, da mesa da Câmara Municipal. E aí o que aconteceu? Nós também, sabendo disso, entramos também como terceiro interessado nessa questão. O sindicato também entrou com ação, justamente por não concordar com essa interferência do Executivo com uma decisão da Câmara,
certo? Então, o que acontece? A gente tem que entender, né, repito, vou repetir isso aqui, às vezes que forem necessárias. Quem está diante do poder tem que entender que não está administrando algo particular, está administrando algo que, né, é de interesse do povo, tá certo? Então, a gente tem que começar a amadurecer, a população tem que começar a entender isso. Mas a verdade, para resumir esse assunto, a verdade é que o relacionamento não está legal. Eu entendo que o relacionamento entre sindicato e administração pública tem que ter, até porque se não tiver esse relacionamento, esse diálogo, né, a gente não consegue discutir, dialogar as questões que são de interesse do servidor e da servidora. Agora, tem que se dar de forma imparcial, sem que haja interferência. Certo? Eu queria que você explicasse. O sindicato é só para quem é concursado, contratado? É a pergunta que eu tive aqui, eu me lembrei agora. E comissionado, pode procurar o sindicato? Como é que funciona? Na verdade, o sindicato ele representa todos os servidores, né? Independentemente de vínculo, se o vínculo é efetivo ou se é temporário, certo? Mas assim, o regimento da entidade sindical determina que apenas podem se filiar aqueles que são efetivados, né? Aqueles que passaram por um concurso público. Mas isso não quer dizer que a gente também não possa escutar. Também procurar. Isso. Agora sim, os servidores que são temporários, né? Eles não têm aquela coragem, né, de procurar uma entidade, de se filiar, porque eles sabem. Tem do facão, né? Isso, porque na hora que eles reclamarem, que eles reivindicarem qualquer direito que na verdade eles têm, aí eles já sabem que estão ali, né, É verdade. Vamos pôr aqui para debater o direito do funcionário público e o que tem que ser feito, que já era para ter feito, né? Algumas pautas que já era para ter acontecido. Nós estamos aqui para debater e o Nonato Lima, como diz o negócio, aqui não é nada de politicagem, aqui não tem nada, a gente quer que dê certo. Eu, pelo menos, quero que dê certo para o sindicato e quero que dê certo para a gestão, que dando certo por dois, o funcionário público vai trabalhar certinho, tudo direitinho. Então vamos pular essa pauta aqui, nós já estamos falando sobre o sindicato. Nonato, eu quero que você agora explique para quem ainda não entende, eu sei que tem funcionário público aí, concursado, que não entende qual o verdadeiro papel do sindicato. Eu quero que você resuma em poucas palavras aí o verdadeiro papel do sindicato e o que o servidor público tem direito de procurar a vocês. Fora que eu vou falar, já que você está com um bom serviço aí online, né? Vou já falar sobre esse assunto extra por fora, mas resuma aí o que realmente o sindicato representa e o servidor público tem o direito de procurar vocês para resolver algum problema que estiver ocorrendo dentro do setor dele, né? Pronto, deixar bem claro o seguinte, qual é o papel do sindicato, né? Qual é a finalidade do sindicato, a existência, a razão de ser de um sindicato. Para fazer as lutas, promover as lutas, lutar em defesa dos direitos, certo? Só que tem alguns servidores que ainda não entenderam bem essa parte. Acha que o sindicato... Dá para ter um apoio jurídico, né? Quando ocorrer algum problema, né? Pronto, porque assim, o nosso estatuto, e como assim o estatuto dos demais sindicatos, a gente tanto trabalha no âmbito, né, na defesa de âmbito individual, como também coletivo, certo? Tem aquelas questões que são individuais, que o sindicato também interfere. Inclusive, nós temos interferido muito em questões individuais, né, questões de retirada de direitos, né, alguns direitos que querem subtrair, que querem retirar, né, isso é a revelia da lei, né, porque às vezes eu até observo que tem algumas questões que dentro da legislação são bem claras, mas mesmo assim essas questões, elas querem, quem está diante do poder está querendo retirar do servidor. E o sindicato, como observador disso, não admite, não aceita. E aí a gente entra na luta, certo? Então nós temos, por exemplo, agora está acontecendo muito, Jojo, a questão de perícias médicas, né? Muitos servidores têm nos procurado e têm reclamado que os laudos que são levados ao médico que expede a perícia do município, esses laudos não estão sendo assim, considerados, validados, credibilizados, vamos dizer assim. É o laudo de afastamento? Isso, laudo para afastamento, né? Porque a pessoa está com um problema, com a comorbidade, né? E ela está incapaz de exercer a atividade. Então, se ela está incapaz, ela tem que se afastar para um tratamento, né? E aí o que acontece? Quando o laudo é apresentado, por exemplo, eu tive um caso aqui
de um servidor que nos procurou trazendo um laudo de 150 dias, né? O médico especialista no problema dele, recomendando o afastamento dele por 150 dias. O que acontece? Quando esse laudo é apresentado ao médico perito, o que acontece? O médico perito dá 30 dias. Quer dizer, e os demais dias? Quer dizer, está claro que passado aqueles 30 dias, aquele servidor, aquela pessoa não vai estar recuperada daquele problema. E aí o que vai acontecer? Vai ter que procurar o médico novamente, porque aquele laudo que não foi dado uma credibilidade maior, né, uma atenção maior, um cuidado maior, ele não é mais válido para uma próxima a solicitação de perícia, tá entendendo? Então está tendo muito esse problema. Inclusive a gente já mandou um requerimento agora para semana passada para a administração pública e a gente aguarda que esse nosso requerimento venha respondido com embasamentos, tá? Porque já existe no nosso entendimento aqui algumas articulações que nós iremos fazer no sentido de que a gente vai contrapor a essas decisões, porque nós achamos o seguinte, que estão realmente, eu diria assim, não diria abusando, mas estão assim, desacatando, a gente até entende como um desacato isso. Pronto, o seu comissário público está aguardando a resolução e caso não demonstre interesse, aí eu entendo assim, pelo que você falou, vai entrar para o outro lado, da justiça, né, alguma coisa? Bom, é porque assim, nós temos o campo jurídico, nós temos também, existe o campo político, e é esse campo político que muitos dos políticos têm medo, né, porque eles sabem que a partir do momento que a gente leva uma denúncia à opinião pública, ao conhecimento da população, porque muitas vezes esses assuntos que nós estamos conversando aqui, muitas vezes só está ciente as pessoas que fazem parte do sindicato e as pessoas que estão lá na gestão, mas a grande massa da população não sabe. Então é importante que a população, né, tome conhecimento disso. Sabe, viu, Nonato, mesmo você sabendo, eu entro demais, porque eu sou assim mesmo, eu gosto de... Tudo bem. Mesmo você sabendo que fazendo um debate desse, talvez até piore o tratamento com o sindicato. Ou melhore, né? Melhore ou piore, mas eu vejo por um lado que você não se preocupa com esse caso de não poder falar, né? Lógico que não. Nós temos que ter essa consciência de que a gente não pode... não vamos tomar determinadas atitudes porque se não está bem agora vai ficar pior. Não. Até porque é o seguinte, respondendo até a pergunta que você fez anteriormente, quando você disse que a gente iria tomar algumas medidas, e essas medidas a gente precisa realmente tomar, no campo político, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer toda essa articulação. Então, nós vamos aguardar que a administração pública nos chame para um diálogo, para uma conversa, porque nós estamos indo lá para tratar de assuntos de interesse dos servidores, tá? E uma administração pública não pode dizer que trata bem o servidor, que valoriza o servidor, que quer o bem do servidor, que tem respeito pelo servidor, se nega a receber a entidade sindical. Não é nada demais, só o básico, só o direito do trabalhador, né? Exatamente, a gente não está cobrando absolutamente nada, a gente não está indo lá pedir nada para a gente. O professor Nonato, presidente do sindicato, jamais vai procurar a administração pública para pedir favores pessoais, né, para a sua família, para os seus aderentes, não, de forma nenhuma. Nós vamos lá para representar os servidores, mediante a pauta, né, que nós já apresentamos lá. Está fazendo porque é o dever do sindicato lutar pelo bem-estar, pela classe, pelo direito do funcionário público, que é a categoria. Agora, o Rafael Bento está fazendo uma pergunta aqui na live aqui sobre o sindicato ter feito sobre os precatórios, né? Fala um pouquinho para ele aí sobre isso. O sindicato está fazendo algo sobre os precatórios? Sem dúvida, Rafael, né? Olha, pessoal, às vezes os servidores eles perguntam algumas coisas aqui para a gente, tudo bem, a gente está aqui para responder, mas como você disse, nós vamos falar ainda das nossas redes aqui que nós temos, né, das nossas mídias sociais, porque assim, todos esses assuntos eles são pautados na mídia, né, nas nossas mídias sociais. E quando o Rafael pergunta, o sindicato está fazendo algo sobre os precatórios, né? Eu até entendo a pergunta, né? Como se ele está totalmente a parte dessa situação, né? E assim, Rafael, o que o sindicato tem feito até o presente momento sobre os precatórios? E aliás, o professor Nonato Lima começou a fazer, né, com relação a essa questão dos precatórios, não é nem presidente.
Porque enquanto cabia ao então presidente, à então diretoria que nos antecedeu fazer, eu fiz. Porque hoje os precatórios, Jojó, é importante saber disso, eu acho que você não sabe, mas hoje nós temos essa ação na justiça porque o professor Nonato correu atrás. O que cabia ao presidente que nos antecedeu ter feito, e não fizeram isso, certo? Explica só um pouquinho melhor, que eu também não estou muito a par não. Explica só um pouquinho, rapaz, precatório, o que é exatamente? Pronto, os precatórios é um direito que os professores da rede municipal têm, né? Porque nos anos de 2006, 2007, 2005, mais ou menos esses anos, a União Federal ela repassou valores a menor para o município. E a partir do momento que foi constatado, não só para o município de Cascavel, como para demais municípios, aí os municípios começaram a se movimentar. Cascavel se movimentou muito por último, né? E começaram a se movimentar exatamente para requerer na justiça essa diferença, esses valores a menor, né, que foram repassados, tá entendendo? Então assim, isso se transformou num processo, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a APRES, que é a associação que representa os municípios, né, os prefeitos, ela entrou com ação coletiva, mas essa ação, ela não procedeu, ela não teve sucesso. E aí o que aconteceu? Esse direito dos municípios, né, foi inviabilizado? Não. Cada município entrou de forma individual com seus processos. Enquanto muitos municípios já estavam até recebendo os recursos, né, porque já tinha movido a sua ação individual, Cascavel ainda iria começar. Mas entrou, como eu disse, o professor Nonato entrou nessa luta para garantir esse direito aos professores aqui do município. Então, dos precatórios, depois aqui pelas redes sociais, e quando tudo for liberado, até for liberado, vim aqui bater aquele papo aqui, se inteirar melhor aqui com o professor Nonato Lima sobre esse assunto. E acompanhar nossas redes, né? Porque nós temos página no Facebook, nós temos página no Instagram, nós temos o nosso grupo de WhatsApp para quem é sindicalizado, certo? Nós temos também o WhatsApp comercial. Tem a página no Instagram, Sindicê, tem no Facebook, tem os telefones que tem aqui eu anotei aqui, ó, Sindicê Online, né? Tem os contatos, tem tudo para você, porque no momento realmente não está tendo o atendimento presencial, né? Exatamente. Mas acontecendo algum problema, a pessoa que tiver que resolver tem aquele atendimento especial, né? Inclusive, eu gostaria até de aproveitar o momento para dizer o seguinte, que algumas pessoas pensam que nesse período de pandemia o sindicato parou, porque as portas estão fechadas, mas não parou, a gente trabalha virtual. Quando eu não estou trabalhando no remoto, juntamente com os demais companheiros aqui que prestam serviço aqui no sindicato, nós estamos internamente, certo? Agora, por que a gente não está recebendo presencialmente? Por questão de recomendação das autoridades sanitárias, né, de saúde pública. A gente não pode brincar com esse vírus que está aí circulando. Tanto é que no nosso município, né, já várias pessoas faleceram, né? Nós já passamos dos 110 óbitos aqui no nosso município, né? Sem falar da quantidade, o país já vamos passando dos 370 mil, não é isso? Ontem estava fechando na casa dos 368 mil óbitos, e o estado já está passando aí dos seus 15 mil. Então assim, é só para ver que isso não é brincadeira, né, Jojó? Então assim, as pessoas, mas assim, nesse período a gente não está deixando de atender ninguém. A recomendação é que a gente faça isso virtual. Mas o caso extra que tem que ser atendido... Pronto, vamos supor, aquela pessoa que tem dificuldade, que não tem familiaridade com as redes, né, com o virtual, como se diz. Então, o que essas pessoas podem marcar um horário, agendar um horário que a gente vai atender. Caindo dentro do serviço live que você está sempre fazendo, né, uma vez tem uma live extra, e tem o serviço da live, que é a última sexta-feira do mês, prestando conta com os funcionários sobre o mês, as ações, o mês do sindicato, a que prestação de a gente conta. realizou durante o mês, né? Então, exatamente, essa live que é na última sexta-feira do mês, né, ao meio-dia que a gente apresenta, é para a gente justamente falar das ações que nós... Que foi aprovado, né? Eu vi aqui o funcionário público. Isso. Foi legal, né? Que abriu um canal de diálogo com o servidor, diretamente com o servidor, né? Para aquele servidor que quer se inteirar, que quer acompanhar, que quer tomar conhecimento das ações do sindicato, é um momento oportuno para tomar conhecimento de tudo aquilo que a gente realizou no decorrer do mês. Assim como também o presidente, a gente nota que está sempre ativo, né? Aqui e lá sempre tem, marca aí um
de usar a tribuna lá da Câmara, né? Isso. Já fizemos o uso da tribuna por 2 vezes. Nós fizemos no dia 16 de fevereiro, quando nessa mesma data a gente protocolou a pauta de reivindicação dos servidores, e fizemos agora recentemente para cobrar a questão dos EPIs, né? A fiscalização do Poder Legislativo com relação à questão dos EPIs. Por quê? Porque os EPIs são equipamentos de proteção individual que não podem ter falta nesse período de pandemia. E a queixa que nós temos aqui, as reclamações que nós temos aqui constantemente, Jojó, é de que esses equipamentos tão necessários, tão essenciais, né, tão importantes, que podem salvar vidas, estão em falta nas secretarias. A reclamação que chega é que está em falta na Secretaria da Infraestrutura, na Secretaria da Segurança Pública e Cidadania, na Secretaria da Agricultura, e essa semana recebi também uma denúncia que lá na Secretaria da Saúde também estava, se não estava em falta, mas iria ficar. Até alguns condutores nos procuraram já preocupados com essa situação, caso viesse faltar esses equipamentos. E aí, quando a gente faz os ofícios para essas secretarias pedindo esclarecimento, né, para que eles deem uma satisfação à entidade sindical, porque a entidade sindical cobra não é porque o professor Nonato quer cobrar, mas é porque a entidade representa os servidores. E é algo de interesse dos servidores, portanto a gente tem que cobrar mesmo. Porque Nonato, se antes era necessário esse equipamento, agora com essa pandemia, os que servem para o funcionário evitar algum contágio, é mais necessário ainda, né? Lógico, é uma condição básica, né? Uma condição básica para que esses servidores eles venham apresentar, ou melhor, eles venham realmente executar os seus serviços. Porque sem esses equipamentos, se uma vez que eles forem trabalhar sem essa proteção, eles podem estar propensos à contaminação aí do vírus. E eu gostaria até de aproveitar, eu tenho até aqui um parecer jurídico, né? Esse caso dos EPIs está lá na pauta da reforma da campanha salarial, né? É um dos itens que está lá dentro da nossa para ser resolvido. Exatamente. Porque, Leonardo, é o seguinte, nós estamos nesse bate-papo aí, eu vou me lembrar de alguma coisa aqui. Assim que o Tiago assumiu, o pessoal reclamava muito, principalmente dos garis, né? Dos garis que trabalhavam em péssima condição de trabalho, né? Isso. Eu vejo, estou dizendo que mudou tudo, mas eu vi que mudou alguma coisa. E vejo alguns comentários que mudou um pouco lá sobre esse caso que eu estou falando dos garis. Você acha que realmente mudou, mas não está do jeito que é para ser? Olha, interessante essa tua pergunta, que semana passada eu conversando nos bastidores com um servidor aqui do município, e o servidor disse assim, olha, presidente, eu recebi um fardamento, há pouco dia eu recebi minha bota, há pouco dia eu recebi, está entendendo? Ele citou. Aí eu digo, olha meu amigo, tudo que vocês estão recebendo hoje, isso nós provamos e comprovamos que é uma reivindicação que já vem de muito tempo. Essa reivindicação não nasceu agora nessa gestão que aí está, ela já havia nascido em gestões anteriores. Portanto, tudo que está sendo concedido a vocês já foi uma reivindicação da entidade sindical, certo? E aí ele disse, a questão dos EPIs, quando chegam para a gente e dizem assim, olha, professor, presidente, eu estou usando a máscara porque eu estou comprando, eu estou usando o álcool em gel porque eu estou comprando, certo? E aí nós vamos ter que conversar com a administração pública no sentido de que essa realidade mude, porque se isso estiver acontecendo, né, esse ato, né, lamentavelmente, a gente vai ter que representar junto ao Ministério Público, né, tomar as medidas cabíveis para fazer valer o direito desses servidores e dessas servidoras. Porque é um absurdo que o município não dê importância a essa questão dos EPIs. Tão necessários, que já eram importantes, e como você frisou, nesse período de pandemia se tornaram muito mais importantes, e a inexistência desses equipamentos é totalmente... E a gestão tem demonstrado desde o início que iria dar total atenção sobre esses problemas. A princípio a gente achava que a gestão, essas questões, a gestão fosse bem sensível, mas aí eu fico me perguntando, por que não tem resolvido? Porque se estivesse resolvendo, isso não estava sendo momento para que esses servidores estivessem reclamando, né? Estava aqui só elogiando, né? Exatamente. Mas assim,
A gente espera que haja sensibilidade por parte do governo municipal nessa questão, como também nas demais, né, porque nós temos muitas pautas. Eu não vou ler aqui as pautas, porque são muitas, né, são por categorias, mas resumindo numa live sua particular, você vai lendo aí para nós aí, que a gente vai assistindo. Mas num resumo aqui, o que a nossa pauta representa hoje? Condições, nós estamos exigindo condições dignas para os servidores, para que realmente eles venham executar seus serviços dentro das condições ideais. Tá? Então, hoje, por exemplo, as administrações, viu, Jojo, elas estão se pautando e se sustentando na Lei Complementar 173, que é justamente a lei que fala sobre a questão da contenção dos gastos. Né? E aí nós sabemos que a gente já olhou... a Prefeitura fala muito disso aí, né? Que está limitado, já era limitado no começo de ano e agora está pior. Exatamente, mas aí a gente já analisou e a gente já viu no preâmbulo, né, da lei, vamos dizer assim, que a própria lei, eu vou só mostrar aqui um ponto aqui da lei, ó, o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, ele fala lá no inciso 8, ó, eu vou ler o que está aqui no inciso 8, ó. Adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7 da Constituição Federal. Ou seja, a própria lei aqui, ela fala que tem que se adotar essas medidas, né? Medidas que venham realmente se implantar essas reposições, certo? Implantar essas reposições a fim de que se preserve o poder aquisitivo do trabalhador e da trabalhadora. Ou seja, a lei aqui, no inciso 8, ela apenas impede que seja acima do índice medido, mas até o índice é possível. E deve ser. O senhor acredita que não atingiu esse índice? Não, até agora não. Ó, só para você ter uma ideia, aqui em Cascavel, eu lembro da história aí, né, porque a gente não esquece das coisas. Tem coisas boas que a gente lembra e tem coisas ruins que também nos marcam. Era o discurso dos nossos antecessores, né, sindicalistas, que quando era para reajustar salário mínimo, né, quando se falava de reajuste, só tinha direito aqueles servidores que ganhavam salário mínimo, porque esse reajuste já era dado diretamente pelo governo federal. Mas eles acabavam esquecendo que era um preceito constitucional que aquele servidor que ganha, que tem acima do salário mínimo, né, que tem um salário base acima, ele também tem direito a esse reajuste. Certo? E está aqui, acabei de mostrar isso aqui, que a própria lei complementar ela faz referência, certo? Mas aí tinha esse discurso, e as administrações obviamente agradeceram, aproveitaram, né, exatamente esse discurso fundamentado com relação a essas questões. Porque como é o nome do assistente lá que está controlando a live lá, o nome dele? Jonathan. O Jonathan trouxe mais alguém, parece que estão pedindo uns alôs aí, fala isso aí. E quem quiser mandar mais alguma mensagem, o Jonathan está anotando aí aqui na live, quem quiser mandar alguma pergunta, nós estamos aqui para responder. Aproveita lá e pediu o Jonathan para trazer o tempo aí da live, como é que está aí, viu? Pronto. Eu vou só, aqui o pessoal que está nos acompanhando, né? A Regina Célia, a Keila, a Luciana, acho que é a nossa companheira de luta aqui, a Luciana Barbosa, a Jusilene, a Ana Elisa, que também é da nossa diretoria, é suplente aqui da nossa diretoria, a Erlande, Guilherme Azevedo, grande camarada, Fabiano lá dos Cristais, né? Fabiano, meu amigão. Isso. A Andréia Dias, obrigado aí, André, pela sua participação aqui, né, que está nos acompanhando. O Rafael Bento, né, que inclusive fez aquela pergunta. Já vem que mais quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, que o Jonathan está anotando, viu? Pronto, então quem quiser é só mandar aqui. Quem quiser também algum questionamento, a gente está aqui. Se der tempo, a gente vai responder, né? O Rafael, ele está mais uma vez trazendo aqui uma coisa interessante aqui para a gente, doutor. Vou só ler aqui o que ele colocou. Não sei como está a situação, nem se isso já chegou ao alcance do sindicato, mas é inaceitável a volta às aulas sem a vacinação de 100% da população. Concordo, viu, Rafael? Nós, sindicato, nós não concordamos, jamais iremos aceitar o retorno das aulas presenciais, certo? Sem que
Você fala até aqui da questão da vacinação da população, 100%. Já vai no assunto que Mas... eu tinha separado aqui no Nato. Já vai no assunto aqui, você já pode seguir aí. Sobre a vacinação para todos que vocês publicaram aí, tipo assim, principalmente os funcionários públicos, né? Isso. Então, assim, ele aqui fala, eu vou chegar lá, certo? Ele fala da vacinação para 100% da população. Eu ainda vou ser menos rigoroso nesse sentido, Rafael. Pelo menos, já que se o município pensa no retorno, né, das aulas vacinar os vacine os professores, os né, que estão mais em risco também. Isso, professores e servidores que trabalham na escola, não é só o professor, porque a merendeira precisa também ser vacinada. E os alunos, porque não adianta também só vacinar os professores e não vacinar os alunos. E aí, vão levar a doença para casa. São fortes, mas vão levar a doença para o lógico. Então tem que vacinar todos os servidores que trabalham, que estão lotados naquelas unidades escolares e os alunos, tá certo? E outro detalhe, outra coisa que a gente que estão esquecendo é que como é que está se dando o plano de imunização hoje? Muito lento. O país agora está passando dos 12%. Como você falou, o país, aí você pode dizer, nós vamos dizer, não é só aqui não, o negócio está lento, é geral, viu? Cascavel acredita que está acontecendo. Está fora dessa meta. Cascavel acredita que ainda está muito longe dessa meta de se pensar em vacinação 100% da população. Mas aí o prefeito saiu uma notícia aí dizendo que foi cancelada a vacina para cá, a segunda dose, porque o negócio estava lento aqui, e o prefeito disse que não era assim não, que não estava tão atrasado não. Saiu a notícia no Diário do Nordeste, né? Só comentando o que eu vi até na página da prefeitura, né? A notícia foi veiculada pelo Diário do Nordeste, foram 37 municípios, dos exatamente, quais foi uma fonte de confiança, né? Mas aí, o que aconteceu? O pessoal, né, às vezes não interpreta bem a coisa, das doses D1 que foram recebidas, né, e o município ainda não tinha aplicado os 85% exigidos. Tanto é que só iria ter liberação de novas doses a partir do momento que cumprisse essa meta. Mas segundo, né, que não cabe aqui eu fazer a defesa de município, né, o município se defendeu e até disseram que foi porque o sistema não tinha atualizado, uma série de coisas aí. Mas assim, eu não vi nenhuma providência tomada do município em relação a responsabilizar o Diário do Nordeste pela notícia falsa. Tá entendendo? Agora, se fosse um fogueirãozinho aqui com a fake news aqui, tá ferrado, viu? Já tinha ido a responder um BO, né? A Regina, né? Regina Célia Cardoso da Silva, vacina para todos, vacina já. Exatamente essa nossa luta, né? E aí também Rodrigues Abreu, ela está dizendo que lá em Portugal, né? Aqui em Portugal, todos os professores e os demais funcionários da escola fizeram no fim de semana. Aqui as aulas estão presenciais. Tranquilo, né? E aí também, ela também fala que estão vacinados, viu? Os profissionais da educação, não é isso? Tá certo? Então, logicamente, se lá já estão vacinados, não se discute essa questão da volta às aulas presenciais. Tem que voltar mesmo. Agora aqui, enquanto não... Com a certa organização dá certo, né, Donato? Vai ter resistência, viu, Jorge? Com a certa organização... Se o município implementar essa política de volta às aulas, sem a vacinação, pelo menos dos profissionais, dos professores, dos trabalhadores em educação, dos alunos, a gente vai bater de frente para que isso não aconteça, esse absurdo. Porque nós entendemos que isso é suicídio, viu? Dentro desse assunto aí, eu separei aqui que o sindicato teve engajado aqui nos projetos, né? Dentro desse assunto aqui, eu vou debater só um pouquinho sobre, eu fiz aqui separei aqui um assunto aqui, dentro desse assunto de vacina, teve aqui um projeto aqui, Vida, Pão, Educação, Vacina, que o sindicato teve envolvido. Porque assim, como eu falei no início, a campanha estadual, nacional já foi lançada, da Confetam, e também a FETANCE, né? Que foi agora dia 15. Esse projeto aqui da FETANCE? Pronto, exatamente. Aí esse projeto, uma vez que foi feito pela nossa federação, vai ser feito agora pelo nosso sindicato, viu? Então é uma campanha, viu, Jojo, que nós estamos apenas começando a mobilização, porque toda essa luta, todo esse trabalho está se dando de forma virtual, certo? Isso. Para fazer a prestação de conta. E diz que foi bem recebida, né, essa prestação com essa plataforma. Tinha que se inscrever, funcionários públicos participaram, foi? Explica melhor isso. Porque assim, o nosso estatuto, ele defende, né, que
anualmente a entidade ela faça a prestação de contas anual em assembleia ordinária, certo? Então, isso é novo porque a nossa gestão de sindicato, Jojó, é que realmente vem implementando isso. Ano passado, né, nós fizemos a nossa primeira assembleia de prestação de contas foi no dia 30, foi antes do dia 30 de 2019, referente ao semestre de 2018. Por quê? Porque nós assumimos a nossa entidade a partir do dia 30 de julho de 2018. Então a gente não tinha. Seria interessante que a gente tivesse o primeiro semestre, porque o primeiro semestre não era a nossa gestão de 2018, certo? Então sempre do ano em exercício, ela é apresentada no ano seguinte. Então a gente fez em 2019. 2020, que a gente tinha até o prazo de 30 de março, a gente não fez por conta da pandemia. Aí este ano a gente procurou seguir o estatuto. Uma vez que a gente não apresentou a de 2019, a gente aproveitou agora para apresentar não só a de 2020, agora em março de 2021, como também a de 2019. Então a gente fez a prestação de contas de 2 anos. Porque ano passado a gente não estava ainda vendo quais seriam as estratégias, os meios que a gente iria utilizar para poder dar continuidade a esse trabalho, para ter todo esse acesso, né? Por exemplo, as publicações, porque tu imagina, se as redes sociais hoje não estivessem dando uma contribuição imensa nesse período de pandemia, aí sim, as coisas... O pessoal fala que a rede social estão sendo importante nas eleições, mas também nessa pandemia foi bastante importante isso, também. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Nós contratamos uma assessoria de comunicação, porque nós entendemos, Jojo, que se a gente não tivesse feito essa contratação, a gente realmente estava parado no tempo. Porque está aí, a Assembleia de Prestação de Contas, nós fizemos virtual. O lançamento da campanha salarial nós fizemos virtual. E olha que são atividades de grande importância, certo? Atividades assim de suma importância. Então essas atividades, nós fizemos também o evento Carta Compromisso em novembro do ano passado, no período eleitoral, certo? Que inclusive a gente convidou todos os candidatos foram convidados. O atual prefeito, na condição de candidato, alegou incompatibilidade de agenda, não pôde comparecer ao nosso evento. Nem mandou ninguém? Nem mandou ninguém, mas apareceram os outros candidatos, né? O candidato representado pelo PT e o outro do PDT, certo? E aí nós fizemos o nosso evento. E para nossa surpresa, Jojo, que paralela à nossa live, ele também estava fazendo uma live onde estava tratando da Carta Compromisso. A Carta Compromisso, que foi um documento elaborado pelo sindicato. E aí ele assinou, não só virtualmente, como ele assinou fisicamente e mandou protocolar o documento aqui no sindicato. É uma pena que ele ganhou as eleições e tudo com o que ele se comprometeu lá neste documento ele não cumpriu nada até agora. É lamentável dizer isso. Quem está falando é o Donato Lima, né? Viu? É o homem do sindicato, se ele está falando é porque está acontecendo. Mas o que eu estou falando, eu tenho como provar, sabe por quê? Porque eu tenho aqui as imagens da live que ele fez. Aqui nós estamos debatendo um assunto de problema que fica bem claro, funcionário público. Se alguém da prefeitura quiser procurar a página para debater sobre esses assuntos aqui, nós também estamos à disposição, certo? O momento do Dia Nacional de Lutas. Fala só um pouquinho sobre esse assunto. Foi no dia de março, dia 6 de março? Foi dia 24 de março. 24 de março. Porque assim, sempre que tem esses momentos, né, a nível nacional, porque isso foi uma mobilização no país inteiro. Então, como é uma atividade muito importante, o sindicato não pode ficar de braços cruzados. Então, como nesse momento a gente não está podendo aglomerar pessoas, nós fizemos tivemos a nossa participação de forma virtual, certo? E nós colocamos num carro som exatamente falando sobre a questão do fora Bolsonaro, né, auxílio emergencial já, cobrando realmente aquilo que a população está necessitando, certo? E, então esse carro ele transitou nas principais ruas da cidade, certo? Muita gente, chamou a atenção de muita gente, certo? Porque na verdade esse trabalho antes não existia aqui na nossa cidade, João. Hoje é que nós estamos fazendo o diferencial, porque é lamentável dizer que o nosso sindicato vai fazer 28 anos de existência, eu não diria de história, porque se a gente for falar da história não é nada recomendável falar dessa história que nos antecedeu, certo? Então, a gente tem que participar realmente desse momento e foi muito bom, assim, chamou muita atenção. E nós tivemos
né? E nós tivemos as nossas participações através das páginas, né? Que a gente já citou aqui, Facebook, Instagram, no grupo, enfim, foi um momento muito importante. A reforma administrativa ainda está sendo discutida, certo? Mas essa PEC emergencial, né? Ela infelizmente aconteceu de uma forma que nós não gostaríamos que tivesse. Não é legal, não é legal para o trabalhador. Mas assim, é importante também que às vezes as pessoas dizem, mas valeu a luta? Eu acredito que sim, porque mesmo que tenha passado, mas se a gente se coloca ao contrário, a gente está sempre mostrando qual é o nosso posicionamento. A gente não fica na omissão, certo? Pois, Nonato, eu vou deixar você à vontade agora para a gente entrar já para o fechamento da live, para você debater mais algum assunto que você tem em pauta aí. Nós estamos aqui todos ouvindo para você. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, dá tempo ainda. O Jonathan está anotando. Pronto, eu só para finalizar aqui, né, já estamos chegando realmente ao final da nossa live, mais uma vez eu queria reforçar a questão dos EPIs, tá? Porque nós estamos muito preocupados, né, com a atenção do município está dando para essas questões, né, essa questão dos EPIs. Essa semana eu recebi uma reclamação, né, inclusive nós fizemos um encaminhamento para a Secretaria de Agricultura solicitando EPIs para os servidores que são lotados lá, no caso os guardas-vidas, né, os salva-vidas, os que fazem serviço de salvamento aquático aqui nas praias aqui do nosso litoral cascavelense. E o secretário realmente foi gentil, ele nos respondeu, né? A gente fez a solicitação e ele nos respondeu. Aí só quando eu olhei o ofício, vi que ele estava encaminhando para outra secretaria. Ou seja, nós solicitamos... No caso aí é de saúde e do turismo aí. No caso é a agricultura. O sindicato fez a solicitação, né, para a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Agricultura faz para a Secretaria de Saúde. E até onde sei, os equipamentos chegaram em quantidade insuficiente. Pouca coisa, né? Foram 10 litros de álcool em gel, eu não sei exatamente a quantidade de máscaras, mas eu sei que das máscaras que foram, os GVs eles até recusaram, porque viram que as máscaras transparentes, certo? E elas não ofereciam nada de proteção. Então muitos nem sequer receberam, mas sequer não usaram porque não sentiram segurança naquele equipamento, né? Tá certo? E aí o que acontece? Nós temos que fazer essa luta, porque compete ao sindicato cobrar da gestão pública municipal a manutenção, né? A disponibilização desse equipamento, a manutenção em quantidade suficiente, a fim de que isso não venha a faltar, certo? Mas o que aconteceu? Vendo essa precariedade, vendo essa omissão do município, né? O que nós fizemos? O sindicato, com seus poucos recursos, porque na verdade nós não temos recursos para fazer esse tipo de serviço, mas a gente fez exatamente pensando na saúde dos servidores que são sindicalizados, porque aí a gente fica morrendo de pena, Jojó, porque a gente atende o que está sindicalizado, mas não consegue atender aquele que não é sindicalizado, principalmente aquele que é de contrato temporário, certo? Então, como eu falei, né? Isso. Contratado. Aí o que nós fizemos? A gente fez a compra de uma quantidade de... foram 300 litros, tá? 300 litros de álcool em gel, tá aqui. Esse aqui é de 1 litro, nós também temos de meio litro, certo? E também fizemos o pedido de 300 máscaras, tá? 300 máscaras, tá aqui, certo? Nós temos aqui... Uma marcazinha do sindicato. Pronto, deixa eu só estar. Deixa eu ver uma aqui, para mostrar de perto aqui. Vou levar logo um de presente aqui logo. Pronto. Tá aí, a marcazinha legal. Aí, a marcazinha do sindicato. E nós vamos estar fazendo a distribuição, né, para os guardas municipais, né, aqui tem a relação, para os agentes de trânsito, não vou em nome de ninguém, certo? Agentes de trânsito, para os salva-vidas, né, que são os guardas-vidas, para a infraestrutura, certo? Vamos também fazer a distribuição para, deixa eu ver mais aqui, só um instante, o papel aqui enganchou, pronto. Infraestrutura, ainda continua. Para a saúde, né? E também para os condutores de ambulância, que são os motoristas, que eles também aqui lá ficam preocupados com a falta desses equipamentos, certo? Deixa eu ver mais. É bom que fica a ciência que o sindicato está trabalhando, está ativo. E a gente vai fazer tudo documentado, ó.
a gente, por exemplo, nós não vamos ter condição de ir a cada um deles, mas a gente vai aqui ver quem são os líderes, os cabeças de cada uma dessas categorias. Vamos marcar um local, certo? Tem até uma novidade nisso aí, que eu não vou citar agora, mas a gente vai fazer um trabalho, tem, né, as massas, que a gente vai ficar de braço cruzado aqui e não vai cobrar do poder público, certo? Aliás, a gente não vai parar na cobrança, não só com relação à questão dos EPIs, mas também com relação a todas as pautas que foram protocoladas no gabinete, na Secretaria de Lotação dos Servidores e na Câmara Municipal, certo? E deixar bem claro aqui o seguinte, nós estamos tentando o diálogo, até agora não fomos recebidos, né? Quero deixar isso bem claro aqui no final da nossa conversa. Lamentavelmente não fomos recebidos, ninguém nos deu uma satisfação até agora porque que não nos recebe, certo? Os ofícios que foram encaminhados não foram respondidos, tá? A gente pensa que é por conta da pandemia. Inclusive até o último ofício que eu mandei para o gabinete do excelente senhor prefeito, nós estamos sugerindo que se faça uma reunião por videoconferência, porque nós nos temos reunido com setores lá em Fortaleza, com a FETANS, com a CUT. Ontem mesmo participei de uma plenária da CUT por videoconferência. Por que a gente não faz também uma reunião por videoconferência? Se eu fosse o gestor municipal, eu faria, não tinha nenhum problema. Porque quando você tem interesse de trabalhar em prol do povo, pelo povo, aí você realmente busca os meios mais necessários, mais eficazes possíveis para se realizar, para se fazer. Essa é a minha concepção. Portanto, a gente aguarda, mas a gente aguarda, no consenso da administração pública municipal, através do seu chefe maior, que realmente receba o sindicato para a gente tratar das pautas, porque são muitas. Nós temos muitas pautas para serem debatidas e discutidas e ver quais as que podem ser viabilizadas de imediato e quais aquelas que vão requerer assim, um planejamento, um tempo maior, mas que também elas são executáveis, deixar isso bem claro. Que pode ter pauta que no momento não seja viável, mas isso não significa dizer que ela vai ser inviável por toda a vida. Ela vai ter um momento que ela vai ter que ser executável. Tá entendendo? Estamos nos programando, né? Já estamos reunidos aqui com a diretoria, que caso a administração não nos receba nesses próximos dias, vem novidade aí, viu? Mas eu acho que não é uma novidade boa para a administração não, acredito que eles não vão encarar como uma novidade boa, porque nós disponibilizamos os meios, nós temos TVs, né, que fazem as nossas coberturas, já podemos contar com você também para fazer as coberturas, enfim, a gente vai dar ampla divulgação na omissão que a administração pública municipal está fazendo no momento com relação a não sentar com a entidade sindical para discutir, debater e viabilizar a pauta dos servidores públicos. A gente tem um parecer jurídico que é para a administração pública e para os servidores que prestam serviços essenciais, principalmente. Eles têm direito, viu? Eles podem se recusar a prestar o serviço, quando eles não têm as garantias devidas para a execução daquele serviço, porque isso aqui é algo que está diretamente ligado à segurança do trabalho, certo? Portanto, nenhum servidor, nenhum trabalhador pode executar serviço quando ele não tem essa garantia, essa segurança. Portanto, a gente tem um parecer jurídico que orienta e que, assim, nós não queremos que nenhum servidor deixe de prestar serviço. Por quê? Porque a partir do momento que eles deixam de prestar, quem vai pagar um preço alto com isso é a população, que muito necessita e que muito precisa desse serviço. Portanto, mas se for o caso, eles terão que se recusar, porque a vida deles está em primeiro lugar. Tá certo? Pois pronto, vamos fechando aqui a live, deixar um abraço aí para o restaurante Marmitaria Novo Sabor, que está em parceria com o Jojo. Inclusive eu dei um brinde hoje lá no programa Show do Jojo. A Lojas Quissono, que vem aí o sorteio de aniversário da Loja Quissono, que foi em março. Tem 8 presentão para você lá do aniversário. Quem está dando presente é o Camussa, lá da Quissono. E mandar um abraço para o Monteiro CD Variedade, Camarões e Massa, na entrada de Cascavel, que está atendendo pelo delivery nessa pandemia até 8 da noite. O meu cabeleireiro aí, o Reginaldo, e o Aurélio Júnior, cantor cabeleireiro na entrada de Cascavel. O mais, estamos ficando por aqui. Agradecer o Nonato, o professor Nonato Lima, por ter aceito esse nosso convite, né? Fechado esse debate hoje aqui, essa Jojo Entrevista. O Jonathan aqui, que auxiliou aqui por trás aqui das câmeras. Jojo, só dizer o seguinte, que as pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar agora em tempo vai ficar real, gravado. né, elas podem acompanhar depois a nossa live. E eu já queria agradecer, né,
servidores públicos, nossos servidores aqui do município de Cascavel, como também servidores públicos de outros municípios que porventura tenham nos acompanhado, acredito que sim. Agradecer também aos companheiros, de outros sindicatos aí, colegas que são presidentes de todas as entidades aí do município, dos municípios aqui do nosso estado do Ceará. Agradecer a todos vocês pelo apoio.